Vamos concluir agora a correção dos nossos exercícios do livro Matemática em Questão. Nosso próximo exercício é na página 13, número 10. O exercício. Qual é a medida do diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 1,20 centímetros? Nós sabemos que tem uma relação entre diâmetro e raio. O diâmetro ele é uma corda, ou seja, ele é um segmento de reta que vai de uma borda até a outra, porém, esse segmento de reta necessariamente precisa passar pelo centro da circunferência. Já o raio, ele é a distância do centro até a borda. Isso quer dizer que você precisa de 2 raios para formar um diâmetro. Logo, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Como nós sabemos que o raio vale 1,20, então o diâmetro vai ser 2 vezes 1,20. Precisamos simplesmente multiplicar esse valor por 2. Ou também poderíamos somar esse valor 2 vezes, os 2 raios, 1,20 mais 1,20. Multiplicando por 2, nós vamos ter que 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Quando você está multiplicando e pelo menos um dos números que você está multiplicando, os fatores, ele é um número com vírgula, você precisa estar atento aonde a vírgula vai ficar. O número, a sua resposta, ele vai ficar com a mesma quantidade de casas decimais que os números que você multiplicou. Como o número 1,20 ele tem duas casas decimais, um para o 2 e o outro para o 0, você vai escrever a vírgula entre o 2 e o 4, porque assim você também vai ficar com dois números depois da vírgula, ou seja, duas casas decimais. Logo, o diâmetro vai ser 2,40 centímetros. É importante lembrar também que a unidade de medida ela vai seguir aquela que já foi falada. Então, a unidade do diâmetro vai ser a mesma unidade utilizada para o raio, centímetro. Concluímos assim o nosso exercício de número 10. Próximo exercício é o exercício de número 13, é o exercício de número 12, aliás, da página 13. O exercício diz: determine o volume em milímetro cúbico de uma caixa de fósforo, cujas dimensões são comprimento igual a 6 centímetros, largura igual a 3,5 centímetros e a altura igual a 1,6 centímetros. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que calcular o volume. Para calcular o volume, cada um tem um jeito diferente. A caixa de fósforo, ela lembra um paralelepípedo. E para calcular o volume de um paralelepípedo, você precisa simplesmente multiplicar suas dimensões. Multiplicar comprimento, largura e altura. Então, nós vamos multiplicar 6 por 3,5 por 1,6. Fazendo a multiplicação, 3,5 vezes 6, 6 vezes 5 é 30 e 6 vezes 3 é 18. 18 mais 3, 21. Novamente, nós temos um número que é um número decimal, um número com vírgula. Eu vou observar que somente o 5 está depois da vírgula, ou seja, uma única casa decimal. Então, eu vou escrever a vírgula entre o 1 e o 0. Por quê? Assim, nós também ficaremos com uma casa decimal. Ficamos com 21,0 ou simplesmente 21. Então, o volume, nós já multiplicamos o 6 e o 3,5. Falta multiplicar ainda 1,6. Então, 21 vezes 1,6, faremos o cálculo. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2. E agora realizamos a soma. Repete o 6, 2 mais 1, 3 e 1 mais 2, 3. Novamente, nós temos aqui um número com vírgula. Então, o que eu vou fazer é observar aonde essa vírgula está e quantos números tem depois dela, ou seja, quantas casas decimais. Nós temos o número 6 apenas, só o número depois da vírgula. Então, nós vamos escrever a vírgula entre o 3 e o 6, porque assim nós vamos ficar com um número também depois da vírgula, 33,6. Logo, o volume é 33,6 centímetro cúbico. Observe que a resposta é dada na mesma unidade que você utilizou para fazer o cálculo.
todas as unidades aqui eram centímetro. Então, nós precisamos manter essa unidade e continuamos com centímetro cúbico. Mas a questão é que o problema, ele pediu para você dar a resposta não em centímetro cúbico, mas em milímetro cúbico. Ele disse, determine o volume em milímetro cúbico. Então, eu preciso converter de centímetro cúbico, que foi a resposta que nós obtivemos, para milímetro cúbico. Lá nas tabelas, nós vimos que a conversão, quando é de volume, ela acontece sendo multiplicada 1000 vezes por 1000 ou dividida por 1000. No sentido centímetro para milímetro cúbico, você está multiplicando. E como a unidade logo depois de centímetro já é de centímetro cúbico, já é milímetro cúbico, então você só precisa multiplicar por 1000 uma vez. Ao multiplicar 33,6 por 1000, você já vai encontrar um valor e esse valor ele já vai estar em milímetro cúbico. Então, é isso que nós vamos fazer. 1000 vezes 33,6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. E agora realizamos a soma. Repete o 0. Soma 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 0, 0. Repete a soma o 6. Mais 0 mais 0 é 6. E soma o 3 mais 0 é 3. E repete o último 3. Como vai ficar a vírgula? Ela vai ficar de uma forma que tem a mesma quantidade de números depois dela, assim como nós temos nos fatores, os números que nós multiplicamos. Nos fatores, nós só temos o 6 depois da vírgula. Então, nós vamos escrever a vírgula entre os dois últimos zeros para ficar um único zero depois dela. Então, convertendo de centímetro para milímetro, nós encontramos 33.600 milímetros como resposta. Concluímos agora o nosso exercício de número 12. Próximo exercício, ele está na página 13, é o exercício também de número 13. O exercício 13 diz, um tanque tem 828 metros cúbicos de volume. Qual é a altura desse tanque que tem 24 metros de comprimento e 11,5 metros de largura? Bom, se ele é um tanque, então nós vamos deduzir que ele tem a forma de um paralelepípedo. O que nós sabemos? Que para determinar o volume de um paralelepípedo, você precisa multiplicar o comprimento, a largura e a altura, e você obterá, então, o valor total. Nós sabemos aqui que o comprimento dele vale 24 metros. Nós sabemos também que a altura dele, a largura dele é 11,5. O que falta encontrar? Falta encontrar a altura. Mas nós sabemos que ao multiplicar esses três valores, nós vamos encontrar 828 metros cúbicos. Bom, se eu sei que se eu multiplico os três números juntos, eu encontro um determinado valor, então se eu fizer o processo inverso, eu consigo encontrar o número que está faltando. Então, o que nós vamos fazer é dividir o volume pelo comprimento e pela largura, porque quando nós fizermos esse processo de divisão, nós vamos conseguir encontrar o valor que está faltando, que é a altura. Então, primeiro nós vamos dividir o volume pelo comprimento. O volume é 828, o comprimento é 24 metros, então, dividir esses dois valores. 8 não pode dividir por 24 porque é menor. Então, nós vamos ficar com 82 dividido por 24, que é 3. Porque 3 vezes 24 é 72. 82 menos 72 vai sobrar 10. 10 não divide por 24 porque é menor. Então, você vai descer o 8 e vai ficar com 108 dividido por 24, que é 4. Porque 4 vezes 24 é 96. 108 menos 96 sobra 12. 12 nós sabemos que não divide por 24 porque é menor.
Também não tem outro número para descer. Então, o que você vai fazer? Você vai incluir aqui um zero. Você vai ficar com 120. Quando você faz isso, você inclui esse número que ainda não existia, você também inclui aqui uma vírgula depois do 4, que vamos começar com a parte decimal. 120 dividido por 24 é igual a 5, porque 5 vezes 24 é 120. E 120 menos 120 é zero. Chegamos no resto zero, não precisamos continuar o nosso cálculo. O que nós descobrimos? Que nós temos já 34,5, quando dividimos o volume pelo comprimento. Porém, nós também sabemos o valor da largura. Então, nós temos que dividir esse valor que nós encontramos pela largura, que é 11,5. Nós vamos dividir dois números com vírgula, o 34,5 e o 11,5. Observe que você está dividindo dois números decimais. Além disso, você está dividindo dois números decimais que têm uma casa decimal. Ele só tem um número depois da vírgula, os dois. Então, o que você vai fazer para dividir eles na chave? Vai desconsiderar esse decimal, essa vírgula, e vai considerar apenas um número. 34,5, sem a vírgula, nós vamos ficar com 345. 11,5, sem a vírgula, nós vamos ficar com 115 reais. 115 metros, aliás. Bom, vamos agora dividir ele. 345 dividido por 115 é 3, porque 3 vezes 115 é 345, resto zero. Ou seja, a altura é 3 metros. Nesse exercício, você tem outras formas de resolvê-los também. Você poderia primeiro ter multiplicado o comprimento e a largura e depois realizado a divisão. Aí também chegaria na mesma resposta. Tem outros caminhos para chegar nessa resposta ainda. Cada um deve analisar os problemas e entender a melhor forma que ele encontra para poder resolvê-lo. Concluímos o nosso exercício 13, nós vamos agora para o exercício de número 14, na página 13. O exercício 14, ele diz: as dimensões internas de um aquário são 1,5 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 0,8 de altura. Qual é o volume interno desse aquário em decímetro cúbico? Bom, a primeira coisa que eu vou lembrar é que eu preciso calcular o volume. Então, se você tem que calcular alguma coisa, você vai ver se todas as unidades elas estão iguais, mesmo que não seja a unidade que você precisa. Todas estão em metros, mas nós não queremos em metros, queremos em decímetro. Então, primeiro nós vamos fazer esse cálculo em metros e depois que nós concluímos isso, é que nós iremos converter. Como eu faço para calcular o volume? Nós vamos multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, vamos multiplicar 1,5 por 1,2 por 0,8. Multiplicando 1,5 por 1,2, nós vamos ter que 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. E agora somamos. Repete o 0, 3 mais 5 é 8, e repete o 1. Você está multiplicando dois números decimais. Então, nós vamos ver quantas casas decimais nós temos no total. Nós temos uma para o 5 e uma para o 2. Então, nós temos duas casas decimais nos fatores. A vírgula, portanto, deve ficar entre o 1 e o 8, porque assim você também fica com dois números depois da vírgula, duas casas decimais. Então, ao multiplicar 1,5 por 1,2, nós encontramos 1,80. Agora, nós vamos multiplicar esse 1,80 pelo valor 0,8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. 8 vezes 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0 novamente.
E agora vamos somar os valores. Repete o zero. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 1 mais 0, 1. Novamente, você está multiplicando números decimais. Então, novamente, você vai olhar os fatores, os números que você multiplicou. Quantas casas decimais eles têm? Você vai ver que tem 3 casas decimais, porque tem 3 números depois da vírgula. No 1,80, você tem o 8 e o 0. E no 0,8, você tem o 8. Então, nós temos que escrever a vírgula entre o 1 e o 4, porque assim nós também vamos ficar com 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Um número para o 4 e para o 0. Logo, o volume vai ser 1,440 metro cúbico, que é a unidade que nós tínhamos quando nós vimos o exercício. Agora que nós já encontramos o volume, nós temos que analisar o que ele quer na resposta. Porque ele não quer essa resposta em metro cúbico. Ele pediu essa resposta em outra unidade, decímetro cúbico. Então, nós precisamos saber como fazemos a conversão de metro cúbico para decímetro cúbico. Você vai observar que toda vez que é volume, você vai ou multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. No sentido de metro para decímetro, você faz uma multiplicação por 1000. Uma única vez. Então, basta multiplicar a resposta que nós temos por 1000 e você vai encontrar o valor dela em decímetro cúbico. Então, nós vamos multiplicar 1000 por 1,44. Por que eu não coloquei o zero e não fiquei com 440? Porque aquele último zero, ele não vai fazer diferença na resposta final. Então, você não precisa escrevê-lo. Se você escrevê-lo, também não vai fazer diferença. A resposta não vai mudar, continua sendo a mesma. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. Última casa vazia e continua. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 1 é 4. Deixa a última casa vazia. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. E agora nós realizamos a soma. Repete o 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 mais 0 é 4. 4 mais 0 é 4. E repete o 1. Aonde a vírgula vai ficar? Ela vai ficar de modo a ter a mesma quantidade de casas decimais que tem os fatores, os números que você multiplicou. O número 1,44 tem 2 números depois da vírgula. Então, você também vai escrever aqui de forma que fique 2 números depois da vírgula. Fazendo isso, nós vamos ficar com 1440. E como nós fizemos uma conversão de unidade, você também escreve na nova unidade, decímetro cúbico. Encontramos o volume do nosso exercício. Vamos agora para o nosso próximo exercício. Na página 14, exercício de número 1. O exercício, ele disse: um cesto tem 12 chuchus, 6 cenouras e 5 pepinos. Tira-se ao acaso uma peça de legumes do cesto. Letra A. É mais provável sair um chuchu ou uma cenoura? Bom, quando eu estou trabalhando com probabilidade, eu estou trabalhando com chances de algo acontecer, um determinado evento. Quando eu tenho total de possibilidades, eu vou olhar esse determinado evento a partir disso. Você tem 3 tipos aqui de legumes. Cada um tem uma quantidade diferente. Quem vai ter mais chance? Aquele que tiver mais quantidade. Então, nós temos o chuchu com 12 e a cenoura com 6. Obviamente, o chuchu, por ter 12, tem mais chances de sair, de você pegar aleatoriamente, do que a própria cenoura. Então, resposta da letra A, chuchu. Letra B. Qual é o legume mais improvável de sair?
Se o mais provável é aquele que mais tem opção dentro do cesto, o menos provável é aquele que tem menos quantidade. Se o chuchu tem 12, a cenoura tem 6 e o pepino tem 5, obviamente, a nossa resposta da letra B é pepino, porque ele tem menos unidade. Letra C. Qual é a probabilidade de sair um pepino? Aqui agora eu tenho um evento específico que eu quero determinar a probabilidade. Calcular a probabilidade de um evento acontecer, você vai utilizar a seguinte fórmula. A probabilidade vai ser igual ao evento dividido pelo espaço amostral. Se você quer essa resposta em porcentagem, então você precisa multiplicar por 100. Bom, qual é o evento? É que eu retire do cesto um legume e saia pepino. Então, quantas opções você tem? Você tem 5. Qual é o espaço amostral? Quais são todas as possibilidades que pode acontecer, mesmo que não seja aquela que você quer? 12 chuchu, 6 cenoura, aqui nós já temos 18, mais 5 pepinos, que é 23. Ou seja, você tem 5 opções daquilo que você quer, num total de 23 opções, dividido por 23. E nós vamos multiplicar por 5, porque nós queremos essa resposta em porcentagem. Você pode tanto dividir os 5 por 23 e depois multiplicar por 100, como pode realizar a primeira multiplicação. 5 vezes 100 é 500 e divide 500 por 23. Bom, 500 dividido por 23. Nós vamos pegar 50 primeiro. 50 dividido por 23 é 2, porque 2 vezes 23 é 46. 50 menos 46 vai sobrar 4. 4 não divide por 23 porque é menor. Então, você vai acrescentar o zero do 500 e vai ficar com 40. 40 dividido por 23 vai ser 1, porque 1 vezes 23 é 23. 40 menos 23 vai sobrar 17. 17 não divide por 23, porque é um número menor. Eu preciso, então, acrescentar um zero. Mas não tem mais zero do 500 para acrescentar. Então, você vai acrescentar esse zero e acrescentar na resposta, depois do 1, uma vírgula também. Ficamos com 170 dividido por 23 é 7. Porque 7 vezes 23 é 161. 170 menos 161. Bom, quando eu subtrair 170 por 161, nós vamos encontrar 9. 9 não vai dividir por 23 porque também é menor. Então, você acrescenta mais um zero. Fica com 90, dividido por 23 é 3. Porque 23 vezes 3 é 69. 90 menos 69 vai sobrar 21. Eu posso continuar esse cálculo, mas 2 números depois da vírgula já é o suficiente. Então, a probabilidade de você retirar um legume e ser um pepino é de 21,73%. Concluímos a nossa letra C. Depois da letra C, nós temos a letra D. Na letra D, ele pede para calcular a probabilidade de sair uma cenoura. A mesma questão. A probabilidade vai ser a quantidade de opções que você tem para o evento dividido pelo espaço amostral. Como eu quero essa resposta em porcentagem, eu multiplico por 100. Bom, o evento é que sai uma cenoura. Então, são 6 opções. O espaço amostral é a quantidade total de legumes que tem, 23. Ficamos então que a probabilidade é igual a 6 dividido por 23 vezes 100. Vamos iniciar pela multiplicação, mas lembrando que você também pode dividir primeiro. A probabilidade vai ser 6 vezes 100, 600. 600 dividido por 23. 600 dividido por 23, nós vamos pegar 60 primeiro. 60 dividido por 23 é 2, porque 2 vezes 23 é 50, 46. 60 menos 46 vai sobrar 14. 14 não divide por 23 porque é menor. Eu vou descer o zero dos 600 e ficar com 140.
140 dividido por 23 é 6, porque 6 vezes 23, 138. Bom, 140 menos 138 vai sobrar 2. 2, obviamente, não divide por 23. E o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero. Mas não tem mais zero dos 600 para continuar. Então, você acrescenta esse zero e acrescenta uma vírgula. Bom, quando eu acrescento só um zero ao 2, eu vou ficar com 20. 20 ainda não é suficiente para dividir por 23, porque ele ainda é um número menor. Você vai precisar acrescentar mais um zero. Então, observe que o primeiro zero, você só acrescentou a vírgula. Já que acrescentou mais um zero, então você vai precisar acrescentar um zero também na resposta, depois dessa vírgula. Porque aí você vai ficar com 200 dividido por 23, que é igual a 8, porque 8 vezes 23 é 184. 200 menos 184 vai sobrar 16. Você poderia até continuar o cálculo, mas dois números depois da vírgula, duas casas decimais, são suficientes. Então, a probabilidade vai ser igual a 26,08% de, ao escolher um legume aleatoriamente, ele ser uma cenoura. Concluímos, assim, o nosso exercício de número 1. Nosso próximo exercício é o exercício na página 15, número 4. O exercício, ele diz: no final do ano, os alunos do sexto ano fizeram uma pesquisa na sala para saber onde cada um passaria as férias. Cada aluno poderia escolher um só lugar. O gráfico a seguir mostra o resultado da pesquisa. Nós temos aqui um gráfico e nesse gráfico nós temos os locais e a quantidade de alunos que escolheram. A casa, ele escolheu um total de, ou seja, nós temos aqui um total de 7 alunos que provavelmente não irão viajar, eles irão ficar em casa. Nós temos também a praia. 10 alunos disseram que irão à praia. Sítio da vovó. Nós temos um total de 18 alunos que falaram que vão passear no sítio da vovó. E por final, nós temos a fazenda do tio, que foi um total de 5 alunos que falaram que vão. A partir desse gráfico, nós temos a seguinte questão: qual dos locais foi o mais escolhido pelos alunos? Letra A, casa. Letra B, fazenda do tio. Letra C, praia. Letra D, sítio da vovó. E letra E, nenhum deles. Aquele que nós temos mais pessoas é o sítio da vovó, porque conta com 18 alunos que responderam essa questão e escolheram essa opção. Resposta correta, letra D, então. Concluímos agora a correção dos nossos exercícios do livro Matemática em Questão. Não esqueça de concluir a correção do exercício e quem ainda não enviou algumas das atividades, por favor, enviar para o e-mail. Bons estudos para vocês!